Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News. Hoje especialmente falando de pesquisa. Aliás, nós vamos falar com uma professora doutora em Ciências Biológicas que escreveu um livro sobre a Serra do Itapetí, a nossa maravilhosa serra de Mogi das Cruzes. A professora é minha convidada especial de hoje, Maria Santina de Castro Morini, para contar de como foi escrever um livro tão importante e histórico aqui para a região do Alto Tietê. É um prazer recebê-la, professora Santina. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Agradeço muito o convite que foi efetuado para mim. Professora, você escreveu um livro muito importante, que eu vou estar mostrando agora para os meus telespectadores. Olha o tamanho do livro, olha isso, Serra do Itapetí, tá? Só para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho de como vai ser contar a sua trajetória. Primeiro, né, você é bióloga de formação, fez mestrado em Ciências Biológicas e doutorado. Sim. Até aí tudo bem. Um belo dia, mais ou menos há uns 15 anos, veio parar na UMC, aqui em Mogi das Cruzes, a Universidade de Mogi das Cruzes. Exatamente. Como foi essa chegada a Mogi? A minha chegada a Mogi foi bem interessante. Na verdade, eu não estava esperando, não. Eu estava, assim, fazendo o meu recém-doutor, que hoje é chamado de pós-doc, e a Universidade de Mogi das Cruzes estava com um novo programa de contratação de professores e pesquisadores, na verdade, principalmente pesquisadores, E eu entrei nessa leva, enviei meu currículo, fui entrevistada pelo coordenador do curso na época, E aí meu currículo foi aceito e eu comecei a trabalhar na universidade. No início, eu não estava trabalhando com pesquisa, eu estava trabalhando apenas como professora de zoologia. E aí depois eu fui, aos poucos, fazendo a pesquisa aqui na universidade. Tanto é, Marilei, que eu não trabalhava com biodiversidade. Não trabalhava com esse tema, que é o tema do livro. Praticamente é o tema do livro. Olha que interessante. Como chegou nessa biodiversidade toda que tem no livro? Porque eu queria fazer pesquisa. E o foco da minha pesquisa, do meu doutorado, não dava para eu continuar aqui, porque era mais voltada para controle de formigas cortadeiras, Claro, usando produtos orgânicos, mas era controle de formigas cortadeiras. O que são formigas cortadeiras? Você já ouviu falar de saúva? Sim, do bundão, né? Isso, de Olha, não pode falar bundão na televisão, hein, gente? É aquela da bunda grande, assim, mais bonito, Isso, né? É do abdômen, do gáster grande. Gáster grande, olha que bacana. Então, esse é o nome correto. Do gáster grande. Isso, olha, que dá bonito para essa região da formiga, da rainha. Certo. Então, eu trabalhava com controle de formigas cortadeiras. Aqui em Mogi das Cruzes tem muitas formigas cortadeiras, mas não é saúva. São acromyrmex, são as famosas quenquens. Então, tem muitas São primas? São parentes bem próximos. Tá? Tô falando prima, então, fica mais fácil. São do grupo Atini, que nós chamamos a tribo Atini. Então, dentro dessa tribo, a gente tem as saúvas, que são as Ata, do gênero Ata, e nós temos as acromyrmex, que são as quenquens. Tá? Mogi das Cruzes tem muita quenquem. Tá? E você veio pesquisar isso? Aí eu vim para cá para dar aula. E continuar a minha pesquisa, Mas eu percebi que não dava para continuar a minha pesquisa com formigas cortadeiras, com controle de formigas cortadeiras, porque a universidade estava iniciando com essa parte de pesquisa, então a infraestrutura ainda não estava incipiente nessa parte, então eu comecei a fazer uma outra coisa. Foi na época que a FAPESP lançou o programa Biota FAPESP, para mapear toda a biodiversidade do estado de São Paulo. Olha. Aí o que eu fiz? Olhei para aquelas áreas de mata que tem em volta aqui de Mogi das Cruzes. Você não conhecia a Serra do Itapetí, porque você é de Rio Claro. Não conhecia. Aliás, poucas pessoas conhecem a Serra do Itapetí. Olha, sabe? Bom você falar isso. Poucas pessoas conhecem a Serra do Itapetí. Nós mogianos, o pessoal da região também não conhece muito. Só de olhar, assim. Eu acho que não. Não? Eu acho que Como não. que você olhou e falou, aí tem coisa para eu pesquisar? Eu olhei para a serra e falei assim, o meu laboratório é natural. Eu não dependo de um laboratório, dentro da universidade, bem equipado. Eu simplesmente tenho um laboratório natural, que é a Serra do Itapetí. Então, dá para eu fazer trabalho, sim, trabalhando com inseto,
que eu trabalhei, que são formigas, não especificamente formigas cortadeiras, mas vamos trabalhar com as formigas de uma maneira geral, tá? Porque as formigas são importantes para a manutenção de todo o ecossistema de mata, né? Então vamos trabalhar com elas. E foi assim. Deixa eu perguntar, claro que eu não sou bióloga, óbvio, né? Eu acho que o meu telespectador também não é biólogo. Então, para que a formiga serve? Todo mundo deveria ser um pouquinho de biólogo, viu, Marilei? Mas, então, porque, por exemplo, o que a formiga serve na minha vida, assim? Na sua vida? Além de atormentar você na cozinha? Exatamente, no meu açúcar. É isso que as pessoas Aquela formiga pensam. infernizando a minha vida. Essas formigas que infernizam a sua vida não são formigas nossas, na verdade. Elas são formigas que não são nossas. Elas são formigas que a gente chama que não são formigas nativas, a grande maioria. Então, ela veio de outras regiões, de outros países, inclusive. Nossa! Tá? Então, e veio parar no meu açúcar. São as formigas que ficam aqui muito na região urbana, que vai lá no nosso alimento, que vai no nosso açúcar, tá? Essas formigas são as típicas urbanas, mas eu queria trabalhar com as formigas de áreas de mata, tá? São as e essas de áreas de mata, para que ela serve? Na sua vida. Na vida de nós, assim, que estamos aqui ouvindo atentamente a sua entrevista. Você já foi numa área de mata? Já fui. Já? Você já reparou no solo da mata? Já. Já? O que tem no solo da mata? O que tem no solo? O que cobre o solo da mata? O verde? Todo o verde? Aquele verde bonito? E no solo? Não é uma camada de matéria orgânica que você vê folha, sim, tem você de vê tudo graveto, ali, né? Você vê pedaços de animais mortos. De animais, tem tudo você ali, né? Vê uma gama orgânico, de materiais ali, né? Então, esses materiais precisam de organismos que decomponham esses materiais, reciclem, misturem todo esse material. Para que a mata continue viva. Isso, por exemplo, ali morre um inseto, morre uma aranha, não um inseto, né? Morre um besouro, morre uma aranha, morre um pequeno mamífero, tá? Então esse material precisa ser decomposto. E as formigas fazem parte desse processo. Então elas vão lá, picotam, elas vão lá, misturam esse material com aquela camada de folha e aquela matéria orgânica vai sendo misturada como um todo. E essa matéria orgânica, tá, vai servir para quê? Para manter a vegetação que você vê, frondosa. Olha que interessante. Então, a formiga serve para tudo isso também. Sim, serve para quê no nosso dia a dia? Serve para manter aquela vegetação viva. Que, por sua vez, mantém todo aquele ecossistema que, por sua vez, mantém a água que corre para você. Quando você vai tomar um banho, quando você vai beber água, tá certo? Nunca vi a formiga dessa maneira, professora. Olha que você está sendo útil hoje. Nunca, eu tenho certeza que o telespectador nunca ouviu falar de uma... Não, a gente não tem noção, né? Não tem essa noção. Não temos noção disso. Você fala em meio ambiente, você não vai pensar na formiga, né? A formiga, nesse caso, a gente vai pensar na formiga lá dentro da nossa casa, nos atrapalhando, a formiga cortando a planta do nosso jardim, a formiga, se estiver no hospital, a formiga trazendo alguns micro-organismos que são de sujeira, sei lá, que não né? são bons para o ser humano, tá? Mas a formiga, ela tem um outro papel. Esse é o papel mais importante dela. Que foi, você olhou na Serra do Itapetí e falou, eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar a diversidade de formigas que existem nessa área de Mata Atlântica que rodeia a cidade de Mogi das Cruzes, né, que rodeia aqui o Alto Tietê. E você se apaixonou pela Serra do Itapetí? Gostei bastante da Serra do Itapetí. Tá? É um lugar assim que me dá muito prazer de ir, né? Fora os lugares que eu vejo que estão todos fragmentados, mas tem áreas de mata lindíssimas aqui, né, que o próprio mogiano não conhece. Né? Esses dias todos, antes do lançamento do livro, né, eu mostrei para algumas pessoas, né, alguns mogianos, o livro. E eles começavam a folhear o livro e falar assim, nossa, o autor tirou mas essa pessoa que escreveu isso aqui, ele tirou a foto de outro lugar, né? Então, esse animal não existe aqui. Isso não existe aqui, né? Eu falei, não existe. Não foi tirado de outro lugar, foi tirado da Serra do Itapetí. Né? Então, os anfíbios que você vê, né, que são sapos, né, as aves que você está vendo aqui, elas foram tiradas, elas foram vistas, elas foram observadas, elas foram registradas na Serra do Itapetí, não foram registradas em outro lugar. Tá? Então, essa riqueza que a Serra do Itapetí tem.
né? Então, foi isso que eu quis, quando eu comecei a trabalhar com a minha pesquisa. Lá na formiga. Eu quis mostrar isso para as formigas. Certo. Né? Então, eu comecei aqui com a serra, depois fui trabalhar como um todo no Alto Tietê, né? Porque tem fragmentos de Mata Atlântica, da Serra do Mar também lindíssimos aqui. Né? Tem Salesópolis. Salesópolis. Também foi pesquisado aqui? Não. Não? Aqui no livro não. Aqui nós temos só a Serra do Tapeti. Só a Serra do Mas você Tapeti. chegou a pesquisar então Salesópolis? Para formigas, né? Para as comunidades de formigas, eu estudei Salesópolis, remanescentes que tem ali na região de Salesópolis. Estudei remanescentes que tem na Serra do Mar, Parque das Neblinas, né, que é outra região lindíssima, né, de Mata Atlântica. Então eu mapeei bastante essa região de Mata Atlântica que a gente tem. A região do Alto Tietê e parte da bacia do Rio Itatinga. Nós temos uma região privilegiada, professora? Ah, sem dúvida nenhuma. E por que a gente não dá valor? Sem dúvida nenhuma, privilegiadíssima. Por que a gente não dá valor? Porque não conhece. Porque a gente é ignorante, a gente não desconhece o fato. Desconhece o fato. Né? Desconhece que a serra tem essa beleza, né? Ou, Marilei, talvez, um pouquinho mais embaixo, não sabe o quão é importante conservar, conhecer a biodiversidade, tá? Então, esse que eu acho que é o problema maior. Mas não é só do mogiano, não. Nós, brasileiros, conhecemos muito pouco a biodiversidade que nós temos, tá? Essa palavra biodiversidade, a mídia traz muito, né? É bonito, né? Bonita mesmo. Biodiversidade. Mas pouca gente sabe o que é biodiversidade. Né? O que é ao pé da letra para uma bióloga biodiversidade? Como é que riqueza. A gente... É a riqueza riqueza de espécies. Do ecossistema. É a riqueza de um ecossistema. Certo. É todos os animais, as plantas que eles existem, é aquela riqueza genética que tem naquele lugar, né? Porque não é só contar aquela espécie, mas contar o que aquela espécie traz, né? Em termos de carga genética, tá? Então, não só, né, é o ecossistema, é a riqueza daquele ecossistema em termos de número de espécies, em termos de genética, de potencial genético que aquele ecossistema traz. Né? A partir daí, foi lá, pesquisou as formigas. Quando que você falou, puxa, dá uma pesquisa grande essa Serra do Itapetí em relação a outras espécies mais? Porque quais foram as duas? Porque você pesquisou espécies novas aqui também. Sim, como é que foi encontrar isso? Especificamente no meu caso, sim. Tá? E tem outros autores também que acharam espécies novas para a Serra do Itapetí. O que você achou de novo aqui? Eu achei 2 espécies de formigas. Novas? Novas. Que não eram catalogadas? Que não estão catalogadas em nenhum lugar do planeta. Tá? Certo. Hoje elas estão depositadas no Museu de Zoologia da USP. Tá? E posteriormente elas serão descritas, mas eu preciso achar novos exemplares dessas espécies para que elas possam ser descritas. Tá? Como é que você acha uma espécie nova? É porque você pegou ali, nunca tinha visto isso, não existe aquela espécie em lugar nenhum. Então você fala, agora eu tenho que pesquisá-la, é isso, a fundo? Não. É o acaso, Marilene. Ah, é o acaso. É o acaso. Então você lá, sai nessas olhando áreas de mata tudo e achou aquela. Você tem um objetivo, tá? Então você tem um objetivo para fazer no seu trabalho de pesquisa. Então você tem um projeto de pesquisa e você tem um objetivo. E você tem uma metodologia que você vai aplicar, certo. Tá bem? E aí, durante esse trabalho, que não é de um dia para o outro, você vai várias vezes naquelas áreas de mata, tá? Você vai aplicando aquela metodologia, né? E numa desses dias, tá? Nas minhas armadilhas, né? Vieram exemplares de uma espécie, de uma formiga diferente, que eu não tinha na minha coleção. A hora que eu fiquei olhando chamou assim, atenção chamou ali. atenção. E aí pedi para um especialista da área, tá? Confirmar para mim. E ele realmente confirmou. Se trata de uma espécie nova, bacana, né? Então isso aconteceu aqui para o nosso Parque Natural Municipal, tá? E para a região ali de Salesópolis, do Rio Paraitim, tá? Então foram 2 espécies que nós achamos, né? Bacana. Aqui na região do Alto Tietê, tá? Tem também uma lá do Rio Itatinga, lá no Parque das Neblinas, uma outra espécie também. Bacana. Tá? Então para nós isso é um fato assim bastante importante para nós biólogos, principalmente se nós pensarmos, Marilei, que nós estamos numa área muito próxima de São Paulo. Exatamente. Se eu sair daqui do centro de Mogi e vou para o centro de São Paulo, eu demoro 50 minutos. Isso mesmo. Sabe? Então, é uma área de mata riquíssima. Que encontramos aqui na região. Próximo de uma grande metrópole. Já nós vamos voltar a falar da área riquíssima da Serra do Itapetí e como foi fazer esse livro
claro, com outros autores, mas sob o comando da professora Maria Santina, aqui em Mogi das Cruzes. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente com a professora Maria Santina de Castro Morini. Minha convidada especial de hoje é a autora desse livro, Serra do Itapetí, lançado fresquinho, acabou de ser lançado, e principalmente um estudo especial que realmente foi feito aqui em Mogi das Cruzes. Professora, de tudo que vocês começaram a pesquisar, como que foi pegar esses autores, essa coletânea de trabalho e falar, vamos fazer um livro? Tá. Como começou essa história do livro, o sonho de um livro? Isso. Eu vou contar para você a história, assim, o início desse livro, tá bem? Na época, quando começou a aventar essa ideia, foi com um professor, que era meu colega, aqui na Universidade de Mogi das Cruzes. O nome dele é Paulo Garcia. Tá? Ele trabalha com anfíbios e hoje ele se encontra na Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? Então, o professor Paulo, né, plantou a primeira semente. Né? Então, conversando com algumas pessoas aqui da região, Marcos Yamamoto, que já trabalhava com anfíbios, né, a Lucila Manzatti, que já trabalhava com mamíferos, né, o Rodinei Artelli, que já trabalhava com aves, e aquilo começou a fomentar. E também nessa época, nós tínhamos um colega, professor Vitor Miranda, né, professor de botânica, que inclusive ele participa, também é o outro organizador deste livro, né? E tanto o professor Paulo como o professor Vitor me convidaram, porque eu já estava aqui na Universidade de Mogi, né? Pesquisando, pesquisando, né? De olho em tudo. Vamos fazer, né, um livro sobre a Serra do Itapetí, tá? Porque já tem, né, assim, nós já temos elementos para isso, tá? Vamos convidar outras pessoas, né, e vamos formar um grupo para organizar este livro, né? Vamos reunir as ideias que já tem, os resultados que nós já temos, né, e vamos fazê-lo. E aí nós sentamos, os três, para pensar no título, né, para pensar na organização dos capítulos como um todo, nas pessoas que seriam convidadas, nas pessoas que ainda, assim, sabe, algumas lacunas que não se tinham trabalhos, né, vamos tentar convidar as pessoas. E aí foi. É uma história bastante longa, né, uma história de cerca de, olha, uns 8 anos. Nossa. É muito tempo. Né? Mas muitas pesquisas foram feitas para o livro, por exemplo, de fungos zoospóricos, da pesquisadora... O que é fungo ospórico, professora? Zoospóricos. Zoospóricos, eu não sei nem falar, nem sei, mas claro que eu não sei o que é. Nesse caso, esses fungos, né, que a pesquisadora ela trabalhou, tá? Ela coletou na água, coletou no solo, né? E essa parte não se tinha, então essa pesquisadora foi convidada para fazer esse capítulo. Né? Agora, anfíbios, por exemplo, o professor Paulo, né, começou também a fazer a parte dele, parte de anfíbios, e agregou o Marcos Yamamoto, que já vinha trabalhando com anfíbios na região, já tinha uma coleção, uma pequena coleção, que já estava na Universidade de Mogi das Cruzes, né? E vocês foram juntando ideias, fomos juntando as ideias, pesquisas. E durante esse tempo, Marilei, algumas pessoas acabaram desistindo, porque, por exemplo, nós queríamos um capítulo sobre a geologia da serra. E aí não deu certo, né? Porque o pesquisador, como foi muito longo, acabou desistindo do trabalho, né? E ficou faltando essa parte de, de geologia da serra. Ficou faltando um capítulo, por exemplo, especificamente sobre conservação, né, da serra, né? Esse aspecto, assim, né, mais relacionado à conservação. Então, alguns capítulos ficaram faltando, né? Isso é uma boa ideia para uma segunda parte, por exemplo. O livro 2 já, né? Vamos pensar no livro 2. Mas aí pensando na parte da bacia hidrográfica do Alto Tietê, Marilei, sabe? Não só da Serra do Itapetí. Serra do Itapetí toda a bacia. É um pequeno pedaço, né? Vamos pensar um pouquinho mais alto, vamos pensar na bacia hidrográfica do Alto Tietê, que é um outro lugar extremamente maravilhoso, rico em mananciais, tá? E que
nós precisamos conhecer um pouco mais. E que a gente não conhece. E que nós não conhecemos. É verdade. Mas nós sabemos que tem pesquisas isoladas, né? Por que não juntar essas pesquisas? Junta tudo como vocês fizeram aqui. Né? E complementar um pouco mais. Por exemplo, a parte de morcegos, né? Que são excelentes polinizadores das nossas áreas de mata. As abelhas, que também são excelentes polinizadoras, né? As abelhas, não as abelhas melíferas, mas as abelhas que são nossas indígenas, que a gente não traz estudo aqui. Né? Então seria um outro lado. Tem muito para pesquisar, né, professora? Tem, ainda bem. A gente não tem muita noção, a gente que não é dessa área, né? Ainda bem. Mas aí eu pergunto, né? Pesquisa da Serra do Itapetí, eu vi que vocês, como você falou, segmentaram vários assuntos, falta muito para pesquisar. Ah, sim. Para mais um livro, 2, 3 e vários outros. Mas isso mostra a riqueza da Serra. Sim. Não é? Mostra. Essa riqueza de detalhes, porque você olha ali, né? Você chega a Mogi, você olha a Serra do Itapetí e fala, cheguei em Mogi. Sim. Mas você não sabe o que tem lá dentro, né? Vou te mostrar, Marilei. Mostra, Posso abrir aqui? Mostra, claro. Olha, eu vou te mostrar uma coisa aqui você vai me mostrar? Você. Mostra. Muito interessante, ó. Os dados da Serra, Marilei. Olha, vamos lá. Olha, eu vou compilar. Briófitas. Musgos. O que são briófitas? Musgos. Tem 200... Musgo é o verdinho. Sim. Tem 216 espécies na nossa serra. 216. Isso foi uma pesquisa nova. Foi um pesquisador do Botânico, tá? São 2 pesquisadores do Botânico, o Denilson e a professora Olga Iano, né? Que vieram exclusivamente na serra para fazer esse tipo de pesquisa. Bacana. 216 espécies. 19 novas ocorrências. Que nunca tinha sido registrado. Para o estado de São Paulo. Olha. Havia sido registrado em outros estados. Fora de São Paulo. Isso, mas para o nosso estado não. Quer dizer, uma novidade. Orquídeas, 67 espécies. Que são maravilhosas. Uma nova ocorrência para o estado de São Paulo. Uma nova ocorrência para o estado de São Paulo. Primeira vez que se encontra no estado de São Isso, Paulo. angiospermas, 308 espécies. Angiospermas são as árvores? Sim, são as arbóreas. Uma espécie ainda não descrita. Pensa bem. Nunca uma tinha espécie sido... de árvore não descrita? Nunca foi descrita. Nunca tinha sido catalogada. Nunca tinha sido catalogada. Olha que interessante. Dessas espécies, nós temos 91 endêmicas, que só existe na região de Mata Atlântica. Olha, aqui, dos fungos zoospóricos, uma nova ocorrência também para o estado... Não, uma nova ocorrência para o Brasil. Para o Brasil. Aves, 185 espécies, 10 ameaçadas de extinção. 37 espécies são endêmicas. Tá? Mamíferos, 24 espécies, 3 endêmicas, 9 ameaçadas de extinção. Olha que interessante. De anfíbios, nós temos 32 espécies. Uma espécie exótica, que não é da nossa região. De rã? Nesse caso, é rã-touro. Touro. Borboletas, olha, 245 espécies. E um registro de uma espécie que estava em extinção. Que está aqui com a gente. Exatamente. Formigas de mata. Que é o seu caso. É o meu caso. 164 espécies e uma espécie ainda não descrita para a Serra do Itapetí. Aranhas, 83 espécies. 6 espécies ainda não descritas. Culicídeos, pernilongos. Apesar de os pernilongos nos incomodarem, mas eles são importantes dentro do ecossistema. Uma nova ocorrência para o Brasil. Nossa, que riqueza, né? Então, se nós pensarmos nisso... E falar, por exemplo, dessas aves e mamíferos que têm espécies em extinção aqui na nossa serra. E quanto que a gente vê... Aí que eu quero chegar. Que está devastado lá, a degradação da serra. Você pode, assim, se nós pensarmos, o que importa eu saber disso? Vai atrapalhar eu tomar meu café da manhã amanhã? Vai atrapalhar eu comer meu pão, tomar meu leite? Sabe, essa grande pergunta que as pessoas precisam se questionar, né, e precisam responder. Pode ser que não vai atrapalhar amanhã, mas futuramente vai. Por quê? Para fazer o pão, precisa do trigo, precisa da água, precisa de outros elementos. E de onde vêm esses outros elementos? Necessariamente vem da natureza. Nós não criamos nada. A nossa tecnologia não cria isso. Nós podemos inventar o mundo, mas a gente não consegue criar isso aqui. Isso aqui foi criado há milhões e milhões de anos. Não dá para criar. A gente pode inventar coisas para melhorar a nossa vida, mas a gente não consegue recriar isso aqui. Como está aqui, não.
Então, é um lado que nós precisamos pensar. O nosso leite, que nós iremos tomar amanhã, ou antes de nós dormirmos, para dormir sossegadamente, tá? Esse leite depende de água. A vaca não produz o leite Se não tomar água. se não tomar água, se não comer o capim. Se não comer o capim. Exatamente, tá? Então, de onde vem isso tudo? Isso tudo vem da natureza. Então, o ser humano, ele precisa começar a pensar nisso. E a degradação de tudo isso? A degradação No caso de da tudo isso- Serra do Itapetí, foi pesquisado? Olha, tem um capítulo que foi escrito pela professora Gilda Colette Bruna, né? Ela mostra pra gente essa parte da degradação da serra, né? Uma degradação em termos de setor imobiliário, tá? Então, a serra, né, o que resta da serra está sendo comido pelas laterais, né? Mas é até compreensível, porque o ser humano, ele precisa de moradia. E para onde ele vai? Ele vai crescendo, né, aonde tem espaço. E aonde nós temos espaço hoje? Nas áreas de mata. Então, o ser humano vai Como é que faz crescer. para preservar? Marilei, Como é que a gente faz? olha, Pra segurar se essa nós preservação? conseguirmos, pelo menos, manter intactas Que nós temos. as nossas unidades de conservação. Nós temos 2 unidades de conservação na Serra, que são importantíssimas, e a gente vai ter uma terceira, que é a reserva legal, tá? Então, essas unidades de conservação, elas precisam ser preservadas a todo custo. E o entorno dessas unidades de conservação precisam ser preservados. O entorno precisa ser preservado Quem que cuida a disso? todo custo. É o poder público. Poder público. Então, Mas nós podemos ajudar. Então, se as moradias vão chegando Muito próximas, próximo desse entorno, espanta, tá? por exemplo, o animal de estimação, Tem uma de extinção que está lá. Tem uma pressão Em em cima cima dessas da unidades. unidade. Tá? Então, o importante, o que é? É preservar essas unidades, o máximo. Porque essas unidades, elas detêm o quê? A nossa biodiversidade. Tá? Ela é importante? Claro que é. Tá? Então, é esse lugar de mata que vai depurar essa grande poluição que nós temos, né? Então, todo esse fator antrópico, né? Tá certo que é muita responsabilidade para a unidade de conservação, mas pelo menos elas estarão ali para tentar fazer alguma coisa, tá? Tem saída? Se a Tem gente saída? segurar esse crescimento em cima da serra, tem saída de a gente falar, Claro vamos que conseguir tem. preservar? Claro que tem. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, sabe? É uma questão das pessoas pensarem que é de sobrevivência do próprio ser humano. Nós precisamos Nós precisamos dessa natureza. Nós precisamos, né? É aquilo que eu falei. Isso vai atrapalhar meu café da manhã? Acho que amanhã não. Mas é uma maneira, quando você fala numa entrevista aqui para mim, professora Santina, numa TV, Mogi News, aqui no programa Frente a Frente, não é uma maneira de plantar uma sementinha também para quem está assistindo do outro lado e sim. falar, poxa vida, se eu ver alguém desmatando, ou se eu ver alguma invasão, Sim. eu vou avisar o poder Sim. público. Sim. E eu não mesmo, é uma semente? Claro, e eu mesmo não vou desmatar. E eu não vou desmatar. Exatamente. Nem meu porque eu filho, posso nem minha comprar família. terreno, e esse terreno dá de fundo com a Serra do Itapetí. Então, é isso que acontece. Então, a pessoa compra um terreno e ela vai chegando cada vez mais próximo da área de mata. E aí você espanta toda essa biodiversidade. É isso. Exatamente. Essa é a lição de casa, então, pra gente. Então, o mato, ele não tem só coisas que não prestam, que a grande maioria das pessoas pensa. Não é isso. O mato não tem coisa, né? Essas coisas que não prestam, os bichos que não prestam, é na nossa cabeça. É claro que eu não vou chegar perto de uma serpente. Claro. De uma aranha. Eu tenho de respeitar o bicho. Claro. Tá certo? Se você não chegar perto, ele não vai chegar perto de você. Eu tenho de respeitar o bicho. É. Tá? Ele tá no lugar dele. Você que não pode ir lá. Exatamente. 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 E, aliás, ele só entra na nossa casa se a gente fizer a casa muito perto dele, Exatamente. né? Nós é que invadimos o espaço. Uhum. Olha, você está vendo, é aula de biologia, viu, gente? Com a professora doutora em ciências biológicas, professora Maria Santina de Castro Morini. Ela escreveu um livro junto com outros autores, que é o Serra do Itapetí, riquíssimo. E detalhe, né? Ela falou aqui, deu uma aula de biologia, falando sobre como preservar o meio ambiente. E depois do intervalo, eu quero chegar no assunto. Ecochatos até Rio Mais 20. Eco 92 até a Rio Mais 20. Esse caminho longo que nós percorremos aí, trouxe para os ambientalistas uma nova postura. Eles estavam certos.
Depois do intervalo eu quero falar sobre esse assunto. Ó, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente, falando de biodiversidade, de ecossistema, de formigas cortadeiras. Aliás, hoje eu aprendi muita coisa, espero que você também tenha aprendido, viu? Professora, um outro assunto que eu sempre falo, inclusive na Metropolitana, já falei aqui na TV Mogi News, Certo. é que lá em 92, né, na Eco 92, Sim. todos os biólogos e ambientalistas eram os ecochatos. Certo. Vocês eram tudo umas malas, né? Olha que mulher fina, foi como uma doutora, né? Tudo umas malas, né? Ah, esses caras são chatos de galocha, né? Certo. E estão falando que vai ter, a água tá nisso, né? Porque começou aquele burburinho de que Sim. o problema da água, do lixo e outros mais. Uhum. Na Rio Mais 20, nós percebemos, inclusive, que vocês estavam mais do que certos, mas muito do que a gente precisava resolver ali não se resolveu. Não. Como que fica essa análise pela professora doutora em Ciências Biológicas? O que você pensa disso? Desse caminho que nós percorremos em 20 anos e que ainda estamos engatinhando em relação a preservarmos o meio ambiente? Eu penso com pesar, com Pesar. tristeza, profunda tristeza. Porque na Rio 92, né, era um pensamento, né? Tá certo que tinha aquele lado do eco chato, né? Mas eu não me considero eco chato, não. Eu sou uma pessoa que prezo muito o desenvolvimento, né? Todo mundo tem que ter o seu espaço, o seu lugar, né? Tem que ter o seu trabalho, né? Só que nós precisamos caminhar juntos com o meio ambiente. Desenvolvimento e meio ambiente. Tá? Nós não podemos ser uma nação desenvolvida e, ao mesmo tempo, uma nação que esquece o básico. O que é o básico? O nosso ambiente. O ambiente de onde o homem veio. Né? Então, se nós esquecermos isso, é muito complicado. A gente não vai se desenvolver. A gente pode ter uma excelente tecnologia, mas a gente não consegue preservar o mínimo do meio ambiente. Aí é muito complicado. Professora, a palavra da moda é sustentabilidade. Sim. Bonito falar disso. Sim. Jornalista adora falar de sustentabilidade. Sim. Muitos não sabem o que estão falando, mas adoram. Como que funciona sustentabilidade com a água ameaçada, o lixo tomando conta da nossa vida e sem termos saída para tudo isso, porque estamos degradando o meio ambiente? Como é que fica essa sustentabilidade? A que preço? Não, é muito difícil. E as pessoas às vezes não sabem lidar com isso mesmo, sabe? Então, esse é um assunto bastante complexo, né? E quando eu falei para você que eu vejo hoje, né, 20 anos depois da Rio 92, com pesar, é justamente por causa disso. As pessoas nós não aprendemos a lidar, né, com desenvolvimento sustentável, né, a caminhar junto. Desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, tá? Por isso é o que nós estamos vendo hoje. Um ambiente degradado, um ambiente com altos índices de poluição, né? As pessoas não conseguindo muitas vezes respirar, né? Quando o ar se torna muito seco, né? Então, mas eu não vejo muita preocupação, né, dos nossos políticos. Das autoridades mundiais, inclusive, das autoridades mundiais em relação a esse tema, Marilei, né? Tanto é que no documento da Rio Mais 20 agora, a palavra biodiversidade foi citada pouquíssimas vezes. Pouca importância foi dada para isso, né? Por isso que eu vejo com pesar, né? Como que a gente pode pensar em conservar a biodiversidade se as cabeças que nos dirigem não pensam sobre o assunto? E que dá pouca importância para a ciência, que mostra por A mais B determinados resultados. Resultados, tá? Inclusive, que nos assustam. Que nos assustam. De falarmos do quanto de água nós temos no mundo, Exatamente. por exemplo. Exatamente. E que a água vai acabar, né, professora? Assim,
eu não gosto muito daquela visão que as pessoas, sabe, aquela coisa espetacular, do espetáculo. Não, não é isso. Vamos pensar de uma maneira direta, tá? O meio ambiente existe, nós seres humanos sempre dependemos desse meio ambiente, tá? Por um motivo ou por outro, nós sempre dependemos. Por que destruir o meio ambiente? Para nos desenvolver? É uma boa opção. Mas por que não desenvolver e, ao mesmo tempo, manter um meio ambiente saudável? Isso é possível. Tem tecnologias para isso. O ser humano desenvolveu tecnologias para isso. Então, vamos fazer isso. Vamos tentar meios para economizar mais água, para não sujar a água. Por que o rio Tietê, que nasce límpido aqui, em Salesópolis, né? Na nascente do rio Tietê, no Parque Estadual Nascentes do Rio Tietê, por que ali está límpido? Por que à medida que vai passando, esse rio precisa ficar sujo? Precisa ficar? Por que as pessoas não têm consciência? Né? As pessoas que mantêm uma fábrica, né? Claro, tem todo um lado social, mantém as pessoas empregadas, lindo, maravilhoso, concordo, claro, precisamos sobreviver, precisamos comer, morar, tá? Mas por que vai jogar esgoto diretamente no rio? Por que vai jogar a poluição diretamente no rio? Por que não tratar? Porque custa caro? Custa caro. E há quantos anos isso, sim. né, professora? Custa, mas a nossa vida custa mais caro. Tá certo? A vida do ser humano custa mais caro quando ele entra em contato com aquela poluição. Então vamos pensar nisso. Por que o dono da fábrica não pensa nisso? E sabe? Anos se arrastando isso, anos né? se arrastando. E cada dia mais sujo isso. o rio. Quando dá tristeza de ver o rio Tietê. Verdade. É triste ver o rio Tietê. Como é triste ver outros rios também. Não só o Tietê. A gente fala do Tietê porque nós passa aqui, Porque né? passa aqui. É verdade. Tá? Então é isso. Nós precisamos aprender a dar importância. Nós precisamos dar importância para a natureza. Sabe? Esse que é o ponto-chave. Dar importância para a nossa natureza. Mas, Marilei, sabe onde a gente aprende isso? Onde? Na Lá escola? Na escola. No ensino fundamental. Junto com os professores, junto com os pais. Mas, professora, você tem 50 anos, eu tenho 41. Quando eu estudei, lá quando eu era pequenininha, a água era um bem infinito. Sim? Veja bem como mudou a biologia, professora. Sim. Eu aprendi isso na escola. Sim. Aí descobri quando eu estava indo para a universidade que não era bem assim. Não é bem assim. Aí eu tive que reaprender a biologia, porque a minha Sim. biologia é a básica. É aquela que eu sei o que é aracnídeo, e olhe lá, né? E olhe lá, eu sei que um monte de gente nem sabe o que é aracnídeo. Mas assim... Confunde com inseto? Com inseto, né? Mas assim, eu tô falando do básico. Eu aprendi que a água era um bem infinito. Mas nós sabemos que a água não é um bem infinito. Mas nós descobrimos quando? Não. Não é? Eu aprendi na escola, professora. Marilei, o homem, ele aprende à medida que ele desenvolve mais ferramentas. Aí sim ele aprende. Aí nós vamos conhecendo outras coisas. À medida que a ciência progride, nós vamos conhecendo outras coisas. Aí a gente vai aprendendo o que realmente acontece. A água é um bem finito. E que nós temos que preservar. Exatamente. Olha, tem muito assunto para conversar com a professora Santina, viu? Eu ficarei aqui falando assim de meio ambiente, porque são assuntos que permeiam muito a vida do jornalista. Nós que somos aí, né, que falamos de todos os assuntos, não só de política, mas a gente fala de tudo que acontece, né? Desde o meio ambiente até dos nossos governantes. Sim. Então eu teria assunto aqui para várias e várias horas, mas temos que ir para o jogo rápido com a professora Santina. Qual que é o seu ídolo? Meu ídolo? Olha, Rubem Alves. Por quê? Desde há muito que eu leio Rubem Alves. Gosta? Gosto de tudo que ele escreve, né? Sabe, é aquele lado do educador, né? Que eu aprecio bastante. Livro de cabeceira? Bom, eu terminei de ler, né, uma história da evolução, do Richard Dawkins, que conta toda uma história dos nossos ancestrais, né? É uma história do lado biológico, sabe? Então, esse é o livro que eu terminei de ler. Tá? O filme da professora? Recentemente, eu assisti um filme que me marcou demais. Tá? Qual? Caos Calmo.
né? Então me marcou assim, foi um filme bem interessante, né? Um filme estilo europeu, né? Eu gostei bastante. Uma frase marcante na sua É vida. uma frase que é da minha avó. Minha avó me criou, sabe? E ela sempre falava que a gente precisa ser persistente. Então ela falava assim, água mole em pedra dura, sempre tanto bate até que fura. Então Ótimo. é a frase da persistência. Um exemplo de vida. Minha avó. Sua avó era porreta. Minha avó era uma pessoa que aprendeu a escrever e a ler sozinha. Isso é Porque na exemplo. época, né, as mulheres Não precisavam estudar. Exatamente. Ela aprendeu a ler e escrever sozinha. Qual que é o hobby da professora Santino, uma pesquisadora? Tem hobby a professora? Meu hobby, eu gosto de cozinhar. Nossa, Gosto. que diferença, né? Gosto de cozinhar. Tem dentro dos meus hobbies, um deles é cozinhar. Cozinhar. Sim, Cor preferida? é o verde. Não tem como, né, professora? É o verde das matas. É o verde das matas. Tomara que a gente tenha muito tempo para vê-lo, né? Para Sim, vê-lo. é. Dia ou noite, professora? Dia. Dia. Com certeza. Com certeza. O que faz nas horas vagas? Tem horas vagas? O que você Tenho. faz? Nas horas vagas eu converso com os meus amigos, com a minha família. Eu gosto de conversar. Você é boa em quê? Eu? Cozinhar. É o meu hobby e eu sou boa de cozinhar. É péssima em quê? Jogos de uma maneira geral. Basquete, vôlei. Apesar da minha altura. Lembrança da infância. Eu gosto muito de agricultura, então me lembra muito os cultivos de algodão. Então os cultivos de algodão até hoje me chamam muita atenção. Um esporte? Esporte, eu gosto de andar de bicicleta. Gosto de caminhar também. Caminhadas. É. O que você mais curte na internet, professora? A gente saber as notícias na hora. Na hora. É na hora. Um lugar É a nossa Serra do Itapetí. escolhidíssima, muito bem escolhida. Coloquei nossa. Nossa, é nossa. Nossa. Um sonho da professora. Que as nossas unidades de conservação realmente sejam preservadas. O que você não suporta nos outros, professora? Eu respeito muitas pessoas, porque cada um é cada um, Marilei. Não tem, né? A gente não tem que falar, não suporta aquela pessoa, não é isso. Mas eu não gosto muito das pessoas que são egoístas, sabe? Só penso em si. Só pensam em si. Tem medo de quê? Ai, com certeza, Marilei, é perder meu filho. Você tem um filho Eu tenho um de filho, 20 anos. Tenho um filho de 20 anos. Beijo pro seu filho, viu? Meu filho, Victor. Victor. Uma mania? Lavo muito as minhas mãos. Chego da rua, lavo as mãos. Não sei porquê. Mania. Mania. Quero que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores ou para os internautas que estão assistindo a TV Mogi News. Hoje eu acho o mundo muito consumista, Marilei. Sabe? Eu acho que o nosso planeta, ele só vai ter uma alternativa à medida que as pessoas pararem de ser tão consumistas. Sabe? Tem um celular? Tem. Mas por que eu quero o mais novo? Sempre o mais novo, sempre o mais novo. Sabe? Mesmo que aquele esteja funcionando. Um carro mais bonito, um carro mais potente, O um nosso carro planeta mais... não suporta isso. A gente não tem, nós estamos num limite. Então, Teríamos que ser mais simples, é isso? Vive mais simplesmente? mais simples. Simplicidade. Sim, não é ser menos consumista, Menos Marilei. consumista. Para que você precisa ter 20, 30 pares de sapato no guarda-roupa? Eu tenho 2 pés, né, professora? Exatamente. Então é nesse sentido, é ser menos consumista. Não precisa ter uma vida mais simples, eu vou deixar de ter o meu conforto. Não é isso. Tá? Você pode ter um conforto, Menos consumo. sim, com menos consumo. Professora, primeiro eu quero agradecer muito a sua vinda aqui, a sua aula de biologia, viu? Eu que agradeço. Dizer que onde que está o livro Serra do Itapetí, onde que ele está à venda, onde que ele está à disposição dos nossos telespectadores. Olha, Marília, ele não está à venda. Tá. Ele não é um livro que vai ficar à venda. Ele está na internet, qualquer um pode baixá-lo, fazer um download, entrar no site da editora Canal 6 ou escrever no Google. Serra do Itapetí. Livro Serra do Itapetí e automaticamente você poderá ter o livro em suas mãos. Esse livro está sendo distribuído, a grande maioria já foi distribuído para os educadores ambientais, instituições de ensino, de pesquisa, aqui do Alto Tietê, as prefeituras, as bibliotecas, A todos. de todos. O professor Vitor Fernandes Oliveira de Miranda também
organizou o livro. Sim, nós organizamos juntos o livro. Hoje o professor Vitor não se encontra mais na Universidade de Mogi. Mas faz parte da história do livro. Ele faz parte de tudo isso. De tudo isso. Como os 70 autores que estão aqui no Serra do Itapetí. Estão nesse livro. Obrigada, professora. Agradeço. Tá aí, gente, uma aula de biologia, hoje no programa Frente a Frente, um programa diferente, mas cheio de riqueza para nós que conhecemos tão bem a Serra do Itapetí. Aliás, conhecemos de ver. Para saber melhor, é só lendo o livro. Obrigada pela sua audiência, por você ter estado comigo até agora. Um beijo e até o próximo programa.